Ainda outro dia, eu recebi a ligação de uma pessoa da minha família que me questionava a respeito de uma mensagem. Estávamos mais ou menos no meio desse processo de isolamento social e me questionava a respeito de uma mensagem que veio assinada por um espírito de renome, muito conhecido e muito amado por todos nós. Só que a mensagem era uma mensagem que tinha uma conotação muito assustadora. Tinha uma conotação de, sabe aquela história de tocar o terror? De dizer que as coisas ruins iam acontecer, de dizer que isso era só o começo, que a gente se preparasse. Inclusive, no meio da mensagem, indicava que agíssemos de forma ritualista. Coloque na porta da sua casa tal coisa. Isso vai ajudar a proteger a sua casa. E aí ela ligou para mim e disse: me explique isso, o que é que a gente faz? É uma mensagem desse espírito. E eu disse: olhe, espírito superior, de forma alguma, ainda que seja uma situação grave, ele não vai trazer nenhum elemento para nós que nos cause o desespero. Ele vai nos dar sempre uma mensagem de fortalecimento, de coragem, de esperança, de confiança. Mas nunca uma mensagem com esse teor, que só vai trazer para cada um de nós muito desespero, muita insegurança, muito medo. Então, desconsidere e não passe adiante. Todas as mensagens que nós recebemos via rede social, é muito importante que a gente faça a leitura, que a gente releia, que a gente encontre elementos dentro dessa mensagem que vai nos mostrar se é um espírito de Deus ou não. Se é um espírito superior que está nos trazendo aquela mensagem de verdade. Porque quando ela coloca qualquer elemento que retira ela do caminho do amor, e o caminho do amor é o caminho da esperança, é o caminho do perdão, é o caminho do bem, da confiança e da fé, não podemos considerá-la. Então, nesse período em que as redes sociais hoje estão em alta, justamente porque graças a essa tecnologia, nós estamos conseguindo manter os nossos trabalhos de divulgação da doutrina espírita, uma vez que as casas estão todas fechadas por normas para conter essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, é mais uma questão da gente observar e refletir no bom uso das redes sociais, da tecnologia como ferramenta importantíssima de divulgação. Infelizmente, existem aqueles que se utilizam dessa ferramenta de forma negativa. Existem aqueles que propagam as conhecidas fake news, que são as notícias falsas, no intuito de trazer desespero, pânico. Quantas pessoas estão hoje tratando ansiedade, depressão, porque não tinham condições, não tinham estrutura e receberam mensagens de teores alarmantes que colocou-as nessa situação de ansiedade. Eu conheço inúmeras. Então é muito importante que reflitamos sobre isso, sobre essa questão da divulgação das mensagens que recebemos. Seja ela assinada por quem quer que seja. Quando eu recebo uma mensagem que ela tem um teor fantástico, doutrinário, ou uma mensagem inesquecível de esperança, mesmo que ela esteja assinada, quando eu repasso, eu tiro o nome de quem assinou. Porque não é aquele nome que é importante. O importante é a mensagem, é o teor que ela traz para a gente. Porque os espíritos superiores, eles não têm vaidade. Eles não estão nem aí preocupados se vão falar do nome deles ou não. Eles estão preocupados com o que a mensagem deles vai trazer de bom para cada um de nós. Esses são os espíritos de Deus. Aqueles que têm um compromisso com a verdade, com o amor, com o que é bom. Bem,
No capítulo 6º, no item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade dá uma comunicação em 1860 e ele começa essa comunicação dizendo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Por que ele frisou isso? O Espírito de Verdade. Amai-vos é o primeiro ensinamento. O amor é a coisa mais importante. Jesus, quando esteve aqui conosco, ele nos trouxe a lei de amor. Ele nos trouxe o convite de perdoarmos 70 vezes, 7 vezes aquele que nos ofende. Nos trouxe o convite de amarmos de forma incondicional. De aquele que nos bater a face direita, nós oferecermos também a esquerda. Jesus, ele foi muito amplo quando ele nos convidou, inclusive, a amar os nossos inimigos. Porque o amor não tem limites, não tem medidas para o amor. Aquele que ama verdadeiramente, ele perdoa, ele esquece as ofensas, ele é indulgente, ele tem paciência, ele é tolerante para com o outro. Então, eis o primeiro ensinamento: amai-vos. E por que ele complementa com o segundo, instruí-vos? Porque é exatamente, meus irmãos, através da instrução que nós vamos ter a base necessária, a fé raciocinada que a doutrina espírita nos convida. Porque nós não temos aquele conhecimento somente porque A ou B falou, não. O nosso conhecimento, o conhecimento que o Consolador Prometido nos trouxe, foi o conhecimento da fé raciocinada. Embasada, eu acredito porque eu tenho bases para acreditar nisso. Então, o Espírito de Verdade, quando ele nos diz instruí-vos, quer dizer, se arme com todas as ferramentas necessárias para que você tenha condições de interpretar, de entender a vida, o que se passa, a razão e a causa das suas dores e as mensagens que nos chegam. Então, instruir-vos é muito importante para todos nós. Buscar o entendimento de quem nós somos, por que estamos aqui, por que sofremos, qual é a razão das diferenças entre as pessoas que vivem aqui. Enquanto um nasce berço esplêndido, que nada lhe falta, o outro nasce na maior miséria possível. Essas diferenças é porque Deus quer que seja assim? É capricho? Não. É uma necessidade de cada um de nós. Então, quando nós nos munimos desse conhecimento, quando nós nos instruímos mediante as leis que regem as nossas vidas, nós estamos prontos para enfrentar qualquer dificuldade. E aí vem o trabalho muito importante, muito sério, dos nossos irmãos médiuns. Antigamente, quando se falava dos profetas, os profetas eram os médiuns de hoje, né? A gente pode fazer essa equivalência. Eram aqueles que sonhavam, contavam os sonhos e acontecia. Eram aqueles que ouviam a voz que nenhuma outra pessoa escutava. Era aquele que via o Espírito Santo, como muitos falavam. Os anjos do Senhor vieram falar comigo. E aqueles que recebiam as comunicações através da mediunidade ostensiva que eles tinham. Então, os nossos irmãos médiuns, é muito importante que a gente se lembre que são homens aqui na Terra igual a todos nós. Falíveis. São espíritos imperfeitos em processo evolutivo, tal qual cada um de nós. Eles têm uma missão que é de usar a faculdade mediúnica para ajudar, para amparar,
para consolar. Mas é preciso que esses nossos irmãos médiuns, essas pessoas de boa vontade, sejam vigilantes. Tenham sempre os seus pensamentos ligados ao bem, ligados ao alto, a fim de que possam receber, para que o correio chegue a eles, vamos colocar dessa forma, a mensagem chegue a eles de forma limpa, clara, sem que ele coloque elementos dele mesmo naquela comunicação. Porque o que acontece muito com os falsos profetas é que eles colocam a interpretação deles quando de fato existe a comunicação. Porque, infelizmente, sabemos que alguns desses nossos irmãos, eles não recebem comunicação, eles inventam, eles criam, achando eles que o grande prejudicado somos nós, quando na realidade são eles mesmos, porque são eles que estão contraindo a dívida, contraindo compromissos desnecessários, quando ele poderia estar espalhando o amor e o bem através dessa faculdade que ele tem, não é? Quem assistiu filmes de Chico, né, a vida de Chico, ou quem conhece a vida de Chico, como começou o seu trabalho mediúnico, lembramos que Emmanuel, quando conversa com Chico ali à beira do riacho, e Chico pergunta a Emmanuel, depois que ele conta a Chico, que ele tem um compromisso com a mediunidade, que ele vai se utilizar das faculdades mediúnicas de Chico para trazer muito consolo e esperança para a Terra e muito esclarecimento. E Chico vira para Emmanuel e pergunta a ele: o que eu preciso fazer para cumprir bem essa tarefa? E Emmanuel é muito claro quando ele diz 3 coisas. A primeira é disciplina. A segunda é disciplina. E a terceira também é disciplina. O médium, ele precisa ser extremamente disciplinado em relação à sua preparação para o dia do trabalho, em relação aos seus pensamentos constantemente, para que ele possa sempre estar envolvido na energia possível da forma de melhor realizar o seu trabalho, de trazer a mensagem tal qual é. É preciso que ele se instrua, que ele tenha conhecimento de como se procede, de como acontece o fenômeno mediúnico, para que ele possa, através da disciplina para também com os espíritos comunicantes, porque muitos querem utilizar-se da faculdade mediúnica de um médium a hora que desejam. E não é assim. Nós que conhecemos um pouquinho sabemos que tem que haver uma preparação, tem que haver, de uma forma geral, todo um ambiente preparado para que isso aconteça. Cada um de nós, de alguma forma, como eu já falei, somos divulgadores da doutrina espírita. Cada um de nós temos um certo grau de mediunidade, que se dá de diversas maneiras. Uns de forma mais ostensiva, outros de uma forma muito sutil, tão sutil que nem sentem, que nem percebem que tem essa sensibilidade. Mas é muito importante que haja equivalência entre aquilo que a pessoa diz e aquilo que a pessoa faz. Os hipócritas, a que Jesus se referia, que subiam nas tribunas, falavam em nome de Deus, mas agiam de forma completamente contrária àquilo que falavam. Eram os sepulcros caiados, limpos por fora, aparentemente limpos, bem cuidados, mas por dentro só podridão. Então é muito importante que tenhamos esse pensamento e esse cuidado nas nossas vidas, nas nossas ações, naquilo que pensamos, no controle das nossas tendências, naquilo que buscamos como desejo ao nosso alcance e, consequentemente, daquilo que levamos para o outro como uma mensagem de esperança,
ou não. É muito mais importante, é muito melhor que sejamos nós os enganados do que os enganadores. Aí tem gente que diz assim: ah, não, eu não nasci para ser bobo. Eu não nasci para ser tolo. Eu nasci para ser esperto. E desde quando aquele que engana é esperto? Ele talvez pense isso. Mas o primeiro mal que ele está fazendo é ele mesmo. Então é muito importante, meus irmãos, que possamos todos nós trabalharmos verdadeiramente o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, no intuito de aplicar nas nossas vidas. Esse conhecimento vai nos esclarecer e vai nos munir para que possamos interpretar se as mensagens que nos chegam são de falsos profetas ou dos verdadeiros profetas de Deus. Assim, cabe a cada um de nós termos o compromisso de não espalharmos notícias falsas, de não espalharmos a tristeza, a falta de esperança, o desânimo. Quando receberem uma mensagem que não seja de esperança, que seja algo que pode causar algum tipo de mal-estar em alguém, não compartilhemos. Nunca sabemos em que mãos vai chegar aquela mensagem. Se essa mensagem chega na mão de alguém que já está com processo de ansiedade avançado, que já entrou numa depressão profunda, nós podemos provocar danos muito graves naquele nosso irmão. Então, tenhamos compromisso com isso. Sejamos todos nós vigilantes, não apenas naquilo que nós pensamos, naquilo que se promove dentro da nossa intimidade, mas principalmente naquilo que chega até nós através dos nossos irmãos. Muita paz, que Jesus abençoe cada um de vocês, que a gente possa, utilizando-se da doutrina espírita, seguir a nossa jornada evolutiva, entendendo cada uma das dificuldades que nos visitam, aceitando-as com gratidão, vivenciando com muita resignação e amor, lembrando que tudo passa. Os momentos bons e os momentos ruins também. Essa dificuldade que estamos vivenciando hoje, com essa pandemia, logo passa. E vamos nos readaptar, provavelmente, a uma nova forma de viver. Dizem que o Brasil vai ser muito sofrido para nós essa nova forma de viver, porque o brasileiro ele gosta muito de beijos e abraços. E por um bom tempo a gente vai ter que evitar o contato físico. Mas lembremos sempre que acima de todos nós existe um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que nenhuma folha cai de uma árvore sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. Então, se estamos passando por isso, é para uma necessidade de todos nós, não apenas do Brasil, porque isso se dá no mundo todo, mas que possamos aproveitar da melhor forma possível esse momento para nos instruir, para nos preparar. E sempre, meus irmãos, fazendo bem, melhorando intimamente a nós mesmos e amando como Jesus nos convidou, hoje e sempre. Muita paz, obrigada a todos e que possamos em breve nos reencontrarmos. Um grande abraço para todos.